Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma aula de português. Hoje, na aula de português, nós vamos falar sobre resenha crítica. Essa atividade está lá no livro Buriti Mais Português, na página 48 e 49. O objetivo dessa aula é fazer leitura dramática de um texto. Mas, para a gente entender melhor texto, nós vamos ver o que é uma resenha e o que é uma crítica e vamos juntar essas duas informações. Resenha. A resenha é uma abordagem que se propõe à construção de relações entre propriedades de um objeto analisado, descrevendo-o e enumerando aspectos considerados relevantes sobre ele. No jornalismo, é utilizado como forma de prestação de serviço. Então, a resenha é como se nós estivéssemos fazendo um resumo sobre um determinado assunto, falando, analisando as partes mais importantes desse assunto. Então, isso é uma resenha. Resenha não é cópia. Eu não posso pegar um texto e copiar. Eu tenho que, em cima daquele texto, fazer um novo texto menor, ou seja, eu vou resumir esse texto. E crítica? Crítica é uma opinião ou juízo de valor, quando acrescido do sufixo ismo, tem um significado mais amplo. Na filosofia, é um ramo do racionalismo e faz referência a um conceito formulado por Immanuel Kant. Atualmente, o termo se aplica principalmente a ramos como artes, plástica, cinema, jornalismo e etc. Então, o que é crítica? É você ler um determinado assunto e falar sobre aquele determinado assunto com a sua opinião, mas uma opinião que seja válida, certo? Então, o que é uma resenha crítica? É eu pegar um texto, eu ler aquele texto, fazer um resumo em cima dele, criticando. O que é criticando? Colocando o porquê aquilo lá é bom ou aquilo não é. Então, isso é uma resenha crítica. No texto de vocês, no livro lá de vocês têm esse texto aqui, ó. Crítica, peça sobre viagem no tempo, acerta na combinação de real e virtual. Então, o que é crítica? Mesmo a pessoa assistiu a peça e agora vai falar o que ela achou da peça. Então, isso é uma crítica. Quem escreveu? Gabriela Romeu. E ela falou dessa crítica para onde? Para a Folha. O que é a Folha? É o jornal. Então, aqui eu tenho a pessoa que fez a crítica e aqui eu tenho o meio onde essa crítica foi publicada, foi vinculada. Então, vamos começar. A linha mágica. O que é a linha mágica? É um espetáculo de teatro. Tá? Ela é um texto também que foi transformado em uma peça teatral. A linha mágica, espetáculo de estreia de A Fabulosa Companhia, é marcado pelo frescor das interpretações do elenco, por delicadas composições musicais entoadas ao vivo e por uma história bem contada. Contexto de Sam Taylor, a peça traz as aventuras de Pedro, um menino apressado que ganha de uma bruxa um carretel de linha que faz o tempo avançar ou retroceder. Qual criança não puxaria a linha para pular os dias da prova de matemática? Mas a vida do garoto passa num piscar de olhos. Então, aqui está a crítica. Ela está fazendo a crítica em cima desse texto, em cima dessa peça que ela foi assistir. E aonde começa a crítica dela? Aqui, ó. Ela começa a falar, ela está falando mal, então uma crítica tem que ser negativa? Não, uma crítica pode ser positiva. Ela está falando bem, ela está contando como foi essa peça, quem faz parte dessa peça, o que aconteceu na peça. Então, essa parte aqui traz a crítica da reportagem. Aí ela continua. Interpretado pelo carismático Thomas Hanser, o menino Pedro tem facilmente a plateia nas mãos, que logo vira cúmplice
do protagonista. Já a atriz Beatriz Mentoni, que faz o papel de Lisa, amiga de Pedro, tem flexibilidade para encarnar personagens e vozes diversas. Bruxa, sargento ou mãe. O jogo entre o real e o virtual é um dos muitos acertos da peça. O elenco interage com as projeções de ilustrações e animações, bem-humoradas. Adriana Meirelles num telão cenário. A tecnologia é usada a serviço da história e não o contrário, como é comum em muitas montagens. A avaliação. Então, aqui ela vai dar a avaliação. Então, ela faz toda uma crítica sobre a peça, como foi a peça, fala sobre os personagens. Aí, ela dá a avaliação dela. O que ela achou disso tudo? Ela achou ótimo. E ela indica para quem? Para crianças, para pessoas, né? Para as crianças a partir dos 5 anos. E aonde que está indicado isso daí? No guia. O guia são indicações com críticas boas ou ruins, se as pessoas devem ou não assistir a peça. Então, isso é uma crítica. Ela falou sobre os personagens, ela falou sobre quem interpreta, ela falou como que os personagens interagem com o público. Então, ela fez uma crítica sobre isso. Agora, vocês vão fazer novamente a leitura do texto de vocês e vão estar respondendo as questões a seguir, certo? Beijo, até a próxima aula.